dia a todos, então, eu vou estar apresentando a prescrição eletrônica. Esta é a tela que o médico vai visualizar, e aí ele vai clicar aqui nesse segundo botão, que é a prescrição eletrônica. Quando ele clicar nesse botão, vai abrir a tela da prescrição, onde ele vai efetuar o login, tá? O login ficou estabelecido que vai ser os 9 primeiros dígitos do CPF. Então, eu vou utilizar um CPF aqui como exemplo de um médico que nós já cadastramos. A senha será o mesmo. E aí, quando ele acessar pela primeira vez, que ele clicar aqui no OK, vai aparecer essa mensagem dizendo que a senha expirou e que ele vai cadastrar uma nova senha. Então, efetuado esse cadastro, ele vai logar novamente com essa senha pessoal que ele vai criar aqui. No caso, eu vou utilizar uma que já está cadastrada no sistema, que é o nosso teste. Então, informei o login, OK. Aí nós temos aqui a prescrição, onde ele vai clicar, vai visualizar o mapa. Aqui é onde está todos os setores que foram divididos em 4 blocos. Então, nós temos o bloco A, o bloco B, o bloco C, o bloco D, e esses blocos foram divididos em 3 enfermarias, 1, 2 e 3. Então, ele pode ir selecionando aqui os bloquinhos e vai mudando a planta aqui para mostrar os pacientes internados. No caso aqui, a gente vai utilizar o bloco A, enfermaria 1, que são alguns testes que nós já realizamos. Percebam que tem os bonequinhos, que são os pacientes internados, rosinha é feminino e azul masculino, tá? Eu vou começar aqui, então, clicando para fazer uma prescrição. Vou selecionar o paciente, vai abrir esta tela, e aí o médico vai fazer, primeiramente, a evolução médica. Então, vou clicar aqui no botão evolução médica. Percebam que aqui já trouxe informações anteriores, mas imaginem assim, que o médico abriu essa tela pela primeira vez, então ele vai fazer a evolução, né, ele vai prescrever aqui a evolução do paciente, exames físicos, né, se ele tiver que fazer algum apontamento sobre exame físico, e a conduta. Aqui no canto direito da tela nós temos um cabeçalho da evolução, que seria o dia a dia, a evolução diária desse paciente. Então, o médico vai clicar aqui e vai fazer as suas anotações, que vai servir para os próximos colegas, né, que tiver que fazer essa evolução também deste paciente, ele vai conseguir visualizar aqui na tela o que o outro colega anteriormente veio e digitou aqui, sobre o paciente, a evolução do paciente. Então, é um cabeçalho com uma evolução contínua de todo dia, tá? Então, o médico vem, prescreve, vou colocar aqui, por exemplo, 18, no 4, paciente passando bem. Vou dar um OK. Se eu precisar consultar novamente, é só clicar nesse cabeçalho e a minha evolução está toda aqui, tá? Então, eu consigo fazer essa visualização, esse acompanhamento. Aqui em cima nós temos a aba de alergia. Então, se o paciente vier com alguma alergia, quando for feita a internação desse paciente, o setor administrativo pode informar no cadastro do paciente. Então, quando o médico abrir a aba alergia, já vai constar aqui alguma observação que o paciente é alérgico, por exemplo, à amoxicilina. Mas se ele precisar, ele pode também vir aqui e colocar uma nova alergia. Por exemplo, paciente alérgico à dipirona. Tá? E também, aqui no canto da tela, ele pode colocar essa dipirona ou outra medicação, né, que seria um alerta para quando ele for prescrever a medicação do paciente, e se por acaso ele ou outro colega prescrever essa medicação dipirona, aí o sistema vai dar um alerta que o paciente é alérgico a essa dipirona. Então, ele não vai poder prescrever a dipirona para o paciente. Ok? Vamos clicar aqui.
Nós temos uma aba aqui de exames e procedimentos, se ele precisar também solicitar, né, o exame de laboratório. Nós temos aqui o exame COVID, que ele pode solicitar. Então, temos aqui o cadastrinho. Ele solicita os exames de laboratório. Se precisar, pode solicitar também os exames como tomografia. Também já temos alguns cadastros aqui. Ele vai fazer a justificativa do porquê que ele está solicitando esse exame. E voltando aqui. O CID ele vai manter inalterado, que é o CID, né, do COVID, o B342. Vou clicar aqui para manter ele inalterado. Eu gostaria de pedir ao doutor Ernesto se ele quer fazer algum complemento sobre o preenchimento desta tela e até mesmo sobre a evolução. Doutor Ernesto? Obrigado. Posso falar aqui? Pode sim, por favor. Então, vamos lá. A gente usa muito esse cabeçalho da evolução. Esse cabeçalho da evolução é o nosso real cabeçalho. É ali que vão estar todas as informações que a gente precisa para o dia a dia, para o cotidiano nosso. Então, tempo de internação, o diagnóstico, as comorbidades, tempo de acesso venoso, tempo das outras invasões, o resultado do COVID, se foi positivo, se foi negativo, o resultado de exames outros que sejam importantes, tomografia, ecocardiograma, ultrassom beira-leito. A gente teve alguma informação que surgiu no dia, é interessante que essa informação seja agregada ao cabeçalho. É importante estarem registrados ali os Ds todos, desde os dias de invasão, os dias de início de antibiótico, o dia de início da diálise, se por acaso houver, o dia de início de alguma terapia farmacológica específica, corticoide, a própria hidroxicloroquina, além do antibiótico. Então, muita coisa fica no cabeçalho. Oi? É um bom lugar para aprender também. Mas aí fica ali, fica em conduta. A própria alergia, muitas vezes a gente, além de registrar ela na aba de alergia, é interessante que ela esteja registrada no cabeçalho, porque aí ela é impressa junto com a evolução e com a primeira evolução do paciente. E aí a gente não precisa imprimir uma outra página. Está registrado lá na aba de alergia também, mas as alergias a gente também põe ela naquele cabeçalho da evolução. E aí, toda vez que a gente imprime a página, esse cabeçalho da evolução, ele já aparece impresso de uma forma, ele tem que ser atualizado diariamente, mas ele já aparece impresso num primeiro momento, e a seguida vem a evolução propriamente dita ali. Na evolução, a gente registra os dados de evolução, se o paciente tem uma melhora clínica, se teve uma piora clínica, se ele precisou de algum suporte, se foram realizados exames naquela data, ou na data, no plantão que precedeu, se foi evidenciado alguma descompensação clínica, ou o contrário, se ele está estável, se está melhor. No exame físico, o exame físico. Dados de exame físico importante, a gente tem dados também de parâmetros. Então, além dos sinais vitais lá, frequência cardíaca, pressão, temperatura, é importante a gente registrar também, por exemplo, saturação. É importante a gente registrar os dados da gasometria, tá? E dados de exame laboratorial em geral. Para conduta, a gente traça um planejamento de estratégia para esse paciente. Qual vai ser a estratégia para esse paciente, se ele está aguardando algum resultado de exame, se ele tem alguma demanda outra que não seja exame, ou alguma recomendação de conduta fisioterápica, alguma recomendação de conduta de enfermagem, alguma recomendação de conduta ao serviço social, por exemplo, em relação à família. Tudo isso vai em conduta. Acho que é isso. Ok. Obrigado, doutor Ernesto, pela complementação. Só
Isso, alergia. Você Aqui. colocar a alergia no campinho do botão que a Patrícia indicou, o sistema vai alertar realmente o médico, no caso, se ele prescrever acetato de retinol para o paciente, ele vai falar, o paciente tem alergia. Quando está em texto, o sistema não vai conseguir fazer esse alerta, tá? Vocês usem aí como vocês acharem melhor, tá? Então, sim, eu entendo, Fernando, mas são funcionalidades Oi? distintas. É só para a gente não ter que imprimir uma segunda página, entendeu? Essa aba de alergia tem que ser preenchida assim, tá? Acaba que entrando no cabeçalho, isso fica registrado enquanto evolução do paciente, ok? Conforme o doutor Enes colocou aqui, o cabeçalho, então, é toda a evolução do paciente, Bom, vamos onde vai ser evoluído aqui, né, pelo doutor e pelos seus colegas, e eles vão poder consultar aqui, então, no cabeçalho, toda a questão de evolução, de exame físico, de conduta, até mesmo as partes alérgicas, né, a alergia do paciente também, tudo vai estar registrado aqui nessa evolução do cabeçalho. Tá? E aí, quando ele confirmar, que ele tem que fornecer o acesso aqui dele novamente, a senha. por favor, e vamos dar continuidade à parte da prescrição agora. Confirma a gravação, ok. Aí será impresso, tá? A evolução. Para vocês visualizarem que tudo que o médico prescreveu aqui, que ele evoluiu do paciente, vai estar registrado aqui e será impresso. Então, parte de exames. Tá? Para cada aba que ele preencher, seja a aba de exames, a aba de evolução, vai sair um impresso ao final, ok? Então, agora nós vamos fazer a prescrição do paciente. O médico fez a evolução, ficou registrado aqui na grid, ó, para acompanhamento do médico, e para os outros colegas também, ele consegue visualizar toda a ação que foi feita com esse paciente. Então, nós começamos com a evolução, agora nós vamos prescrever. E aí, agora, o médico vai fazer a prescrição do paciente. Então, ele vai clicar aqui, ó, nesse primeiro botão, nova prescrição, vai aparecer essa pergunta, prescrição complementar sim ou não? Se ele optar pela prescrição complementar sim, vai abrir a tela onde ele vai estar complementando, ou seja, existe uma prescrição que vai vir completa, que é a última que ele vai fazer anteriormente, vai vir com tudo prescrito, de medicação, de exames, e aí, se ele só quiser complementar, abre a tela novamente e ele apenas insere aquela medicação complementar. Por exemplo, eu vou dizer agora que eu quero um Buscopan. Então, ele vai prescrever esse Buscopan. Se ele disser que não quer uma complementar, clicando aqui no não, ó, vai abrir essa tela com todas as informações do que foi prescrito anteriormente. Percebam aqui, ó, que tem uma legendinha para ajudar. Então, o que foi prescrito anterior vai aparecer em azul e o que for prescrito hoje vai ficar gravado em vermelho, para ele ter essa diferenciação, então, para ele saber, tá? Então, nós temos aqui, ó, começando pela aba da dieta, já tem um cadastrinho aqui, mas se precisar, né, de complementar esse cadastro, nós conseguimos fazer isso e também depois nós vamos mostrar essa opção aqui no sistema para ser complementada, tá? Que são cadastros independentes. Nós temos aqui a aba farmácia, onde o médico vai solicitar as medicações. Então, nós temos aqui essas que foram prescritas anteriormente. Temos aqui a aba dos exames de laboratório, de raio-x, exames de tomografia. Então, aqui o médico pode vir, por exemplo, solicitar o COVID, que já temos também cadastrado, e se for preciso a gente complementa. Tá? Ele vai dizer se isso é um exame de rotina ou, no caso, né, por ser COVID, um exame de urgência. E aí ele pode solicitar também uma tomografia. Então, já tem um pré-cadastro, tudo para facilitar para o médico, para que seja rápido também, tá? Então, faz a justificativa aqui e grava a justificativa.
Então, aqui são abas que ele vai selecionando, né? E na busca aqui, ele busca a medicação. Se eu quiser acrescentar aqui, por exemplo, uma ciclovir, eu vou acrescentar. Deixa eu só colocar aqui. Por ser um medicamento, um antibiótico controlado, então eu posso dizer a quantidade de dias que esse paciente vai tomar esse antibiótico e também fazer a justificativa. Vou colocar aqui COVID. Ok. Vou informar a dose, a via que ele vai tomar essa medicação. Aqui o período que ele vai tomar a medicação, e esse período também ele já vem com um pré-cadastro de horário inicial, tá? Para facilitar também. Se o médico quiser alterar, ele pode vir aqui e alterar esse horário inicial. Se não, já vem de um pré-cadastro facilitador para ele. Então, ele fez o preenchimento aqui das abas. A alergia está aqui para ele poder visualizar ou acrescentar também, se for necessário. E aí, feito isso, o médico vai confirmar, né, a prescrição que ele está acabando de fazer para o paciente. Vou clicar aqui no confirma. Pois não? Sim. Patrícia, antes de confirmar, será que o doutor Ernesto quer complementar alguma coisa? Doutor Ernesto? O doutor Ernesto saiu. Eu tenho uma dúvida. Eu sou o Rodrigo de novo. Onde que aparece o número de dias de uso da medicação? Porque no período ele está mais como posologia aí. Aí os dias de uso. Sim, aqui na aba da farmácia nós temos a coluna D. Essa coluna D é que vai mostrando dia a dia quantos dias ele já tomou essa medicação. Então, como eu estou prescrevendo essa medicação hoje, ele começa com 0. Certo. Amanhã, quando o médico entrar novamente para prescrever, ele vai trazer as últimas informações feitas pelo médico hoje, ele vai trazer amanhã, e aí essa coluna aqui já terá mudado para 1. Então, já é o segundo dia de medicação, e assim ele vai fazendo todos os dias, até chegar a completar os dias que eu coloquei naquela justificativa. Se eu falei que são 5 dias, então quando der o 5º dia, aí ele finaliza aqui. E ele vai perguntar, ele vai avisar, o sistema vai emitir uma mensagem informando, olha, ele já tomou 5 dias de aciclovir. Você deseja prescrever novamente? Aí vai abrir a tela novamente da justificativa, onde ele vai colocar a quantidade de dias e justificar. Ok? Obrigado. Deixa eu aproveitar, então, já que o doutor Ernesto precisou dar uma saidinha, eu vou complementar algumas coisas, né? Esses cadastros todos que a gente fez, das abas da dieta, da farmácia, dos exames, enfim, pela urgência da implantação, a gente acabou trazendo de outro hospital, né, sob a administração da SPDM também, e, teoricamente, ele vai atender 99% da necessidade de vocês aí, né? Para caso que não atenda, existe uma medicação nova ou alguma coisa do tipo, a solicitação nossa é que todas essas alterações, esses novos cadastros, sejam feitas pelo Dr. Ernesto, que ele encaminhe para a gente. E a gente vai cadastrar isso o mais rápido possível aqui, tá? Então, isso para a gente manter uma dinâmica e manter o padrão também dos cadastros, né? Se a gente abrir para todo mundo pedir para a gente, daqui a pouco a gente está com o cadastro muito bagunçado, tá? Era só essa observação que eu queria fazer. Acho que, Patrícia, finaliza o processo aí para eles verem como é que vai ficar o final da impressão. Ok. Não tem alguma medicação padrão registrada e a gente precisar administrar de urgência, por exemplo, a prescrição tem alguma aba do sistema que coloque eu consiga digitar tudo, pelo menos para registrar e ser aprazado? Ou coloco de caneta, escrevo de caneta na impressão impressa, como é? Existe aquela última aba número 8 lá, que são as recomendações, tá? Eu acho que no momento de urgência, a gente até poderia usar ela aí, que é uma aba bem livre para fazer essas coisas. Pronto. Mas eu gostaria que vocês, se tivesse essa situação, imediatamente já comunicasse o Dr. Ernesto para que a gente cadastre rapidinho esse produto,
Porque, na verdade, isso não vai sair lá para a farmácia, vão ter que fazer o pedido manual. Então, assim, o sistema ele é muito integrado, né? Então, usando ele bem integrado, você vai ter agilidade em todos os trabalhos aí. Se a gente não fizer onde tem que ser feito, ele pode ficar um pouco prejudicado, tá? Ok. Obrigado. Eu só vou pedir para a Patrícia, então, finalizar essa parte daqui, para a gente só fechar o ciclo da internação, a gente Ok. já abre de novo a questão das perguntas, ok? Ok, então o médico fez toda a prescrição aqui, prescreveu o medicamento, solicitou exames, né, colocou os procedimentos, ele vai clicar no confirma, digitar a senha novamente, né, confirmar, né, que a prescrição está sendo feita na data de hoje, aí vai gravar essa prescrição, e ao final será impressa, então, a prescrição eletrônica com o que ele pediu, a parte da dieta, a parte de medicamento, né, procedimentos. Aqui no final vai sair também uma prescrição que esse aqui seria da farmácia, para o setor da farmácia. Então, o impresso da prescrição e esse da farmácia, eles podem ser impresso local, ou eles podem ser impresso também no setor, tá? Conseguimos fazer um direcionamento para o setor. Aí, fechando aqui, se ele pediu exames, para cada aba de exames, de laboratório, de exames especiais, vai ser impresso também ao final, e cada aba tem seu impresso independente. Então, impresso aqui de exames de laboratório, tá? E aí finalizou a prescrição do paciente. E ele visualiza aqui, né, que ele fez a evolução, que ele fez a prescrição. Se ele precisar, ele pode clicar aqui e visualizar o que foi prescrito, e ele pode imprimir também, porque de repente acontece, né? Eu acabei perdendo aquela evolução ou a prescrição que eu fiz e eu preciso reimprimir. Então, é só selecionar aqui na grid a prescrição desejada ou evolução e pode ser reimpressa novamente, tá? Então, aí eu mostrei para vocês a parte da evolução médica e a parte da prescrição.